Master, Mônica Bergamo. Banqueiros e autoridades dizem que a Polícia Federal também sofreu pressão do ministro. Mas veja só, viu? Obviamente aqui, gente, é pura fofoca. Porque a Mônica Bergamo perguntou pro Andrei, o diretor-geral de Lula. Ele falou que ele não falou nada, que não teve nada disso. Aí tá ali. Mesmo banqueiros e autoridades de Brasília que afirmaram a jornalistas terem recebido informações seguras de que o ministro pressionou o Banco Central a favor do Banco Master, dizem ter ouvido de integrantes da PF que o magistrado também manifestou ao órgão interesse no andamento das investigações sobre o caso. O diretor-geral, o Andrei, o escolhido de Lula, teria inclusive informado ao Lula sobre o caso e teria ouvido em resposta, faça o que for necessário. Aí fala do contrato entre também, blá blá blá. Os rumores já chegaram à cúpula da PF. Questionado pela coluna, o delegado-geral da PF, Andrei, nega que tenha sequer conversado com o ministro a respeito do assunto. E óbvio que ele ia falar nada. O Andrei, do Lula, jamais faria algo assim. O Metrópolis publicou uma nota que eu fiquei assim, sem entender, porque a Malu Gaspar tinha dito que essas conversas, supostas conversas, teriam ocorrido no mês de julho. Aí Andresa Matais coloca assim, ó. Nota do sindicato... Ah, não, desculpa. Não é essa, não. É a próxima. É a próxima. Calma. Foi no Metrópolis também. Nota do Sindicato do Banco Central fala em pressão no caso do Banco Master. Então, você fica assim, né? É estranho esse processo, né? Porque agora não é mais só fontes me dizem. É o Sindicato do Banco Central também falando de pressão, né? Deve ser um sindicato muito golpista. A nota do Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central coloca mais um degrau na escalada das notícias sobre a suposta tentativa de pressão para levar o Master do processo de liquidação. A nota foi divulgada no mesmo dia em que veio à tona que o ministro teria pressionado o Galípolo, né? A história você já conhece. Os dois negam. A nota do Banco Central, divulgada 24 horas depois e de forma concomitante à do ministro, não passou desapercebido o fato do texto dizer que, aspas, o BC confirma que manteve reunião com o ministro. Faltou dizer quem manteve, as datas e o local dos encontros. A deixar essas informações em aberto, a nota coloca todo o Banco Central sob suspeita, né? Quando diz o Banco Central confirma, tá? Confirma quem, né? Quem foi que participou da reunião. O ministro divulgou 2 notas sobre o assunto, sustenta que todas as reuniões foram tratadas exclusivamente da Magnitsky. O Sindicato do Banco Central, contudo, é explícito no seu comunicado. Aspas. O episódio evidencia a importância vital do regimento jurídico único e da estabilidade funcional que regem a carreira dos servidores do Banco Central. Tais prerrogativas são a salvaguarda que permite ao corpo técnico resistir a ingerências e pressões externas, possibilitando que decisões sensíveis sejam tomadas com autonomia e fundamentação técnica. Segue o texto, aspas. A defesa dessas garantias não é apenas uma pauta corporativa, mas um pilar essencial para a proteção do interesse público e para o fortalecimento das instituições de Estado. O sindicato não cita diretamente a suposta tentativa de interferência do ministro no processo. Refere-se às, aspas, recentes manifestações do TCU e do Supremo relativas à liquidação do Banco Master. Aí sim que tem a outra nota do André Chaldes. Ele diz, né? Ministro e Galípolo omitiram encontros das agendas oficiais, que eu falei. A Malu Gaspar falou que foi em julho, né? As supostas conversas e o encontro. E o André Chaldes falou assim, ó. Em nota oficial publicada nesta terça, o ministro disse ter se reunido com o Galípolo em 2 ocasiões. O primeiro encontro foi em 14 de agosto, após ele ser sancionado em 30 de julho pela Magnitsky. A segunda reunião teria sido em 30 de setembro. Também é muito tempo depois, né? E, no entanto, nenhum dos dois divulgaram os encontros, né, em suas agendas públicas. Eu fiquei assim, olhando para essa matéria do André Chaves, eu não entendi. Mas o que ele tá falando? Tá falando que é mentira o conteúdo da nota? E a acusação da Malu Gaspar é que esses encontros foram em julho. Agora não tô entendendo nada. Saindo de um pro outro, ainda no campo dos 11 iluminados do Supremo. Agora são 10, né? Tem 10. Tá esperando aí o Messias ser sabatinado. Não sei nem classificar se é mais importante ou menos importante. Porque eu sei que o companheiro Toffoli ganhou destaque na imprensa, viu? Toffoli marca a careação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do Banco Central. Assim, né? Mas como assim? No meio de tudo isso que estava acontecendo, o Toffoli aparece para jogar um pouquinho de gasolina porque o fogo estava abaixo. Gente, o que é uma acareação? É quando você coloca diferentes pessoas para, sei lá, debaterem entre si para você ver quem está, né, com a verdade nas mãos. Você viu, por exemplo, um Cid, pediram se não quer a coreação, porque o cara fala de um lado e fala do outro, pra você confrontar, né, as diferentes opiniões. E pra você entender por que isso daqui é curioso, aí tem muita coisa pra gente comentar. Você vê que essa decisão, ela é curiosa quando até a Polícia Federal de Lula, rapaz, fica preocupada, né?
A cariação do caso Master preocupa a Polícia Federal do Lula. Segundo a apuração da Débora Bergamasco, investigadores consideram que a iniciativa de Toffoli é prematura, uma vez que o processo ainda está em fase inicial. A principal preocupação é que a cariação, procedimento que coloca depoentes frente a frente para confrontar versões, está sendo realizada antes mesmo dos depoimentos individuais das partes envolvidas. Porque assim, como é que normalmente é a cariação? Tu dá um depoimento, o outro dá o depoimento. Os depoimentos, eles são antagônicos, né? Eles se opõem um ao outro. Opa, então peraí, tem uma coisa errada. Então você faz a cariação para você tentar checar alguma lacuna, né? Ver se alguém escorrega aí, a coisa fica meio sem sentido. Mas para você fazer uma cariação, você primeiro tem que ter os posicionamentos. E isso não aconteceu até o momento. Um ponto que chama atenção é que a cariação ela não foi solicitada pela Polícia Federal, mas determinada diretamente pelo companheiro Toffoli. Fontes ligadas à investigação relatam preocupação com as testemunhas, que poderiam ficar intimidadas com essa situação, especialmente funcionários do Banco Central que foram responsáveis por denunciar supostas fraudes. Investigadores temem que o procedimento, especialmente por ter se tornado público, apesar do sigilo, do caso, possa desestimular outros funcionários do Banco Central a colaborarem com as autoridades. Aí vem o Alessandro Vieira, senador, tá todo engraçadinho nos últimos dias, falando que vai chamar a CPI. O juiz marcar uma cariação no dia 30 de dezembro, em pleno recesso, sem provocação do Ministério Público ou da Polícia Federal, é a coisa mais comum do mundo. O despacho casual no jatinho e o contrato milionário da esposa do colega certamente não tem nenhuma relação com essa decisão. É só Natal Master. Aí, o Alessandro Vieira, caradozinho, né? Ele é golpista. Então, eu não levo a sério o que ele diz. Agora, quando eu vejo a musa Andréa Sadi abraçar um comportamento golpista, rapaz... Inclusive, fiquei sabendo aí que a Andréa Sadi, a Júlia do Alip e a Malu Gaspar brigaram com a Daniela Lima. Eu realmente fiquei sabendo disso. Por conta desse episódio do Banco Master. E claramente você vê que a Andréa Sadi virou uma golpista. Como assim ela ousa questionar o Supremo? A empresa que ela trabalha, pô, é a raiz da democracia. E agora ela quer ser golpista? Vá ser golpista em outro lugar, não na Globo News. Não tem espaço. Mas como assim você critica a democracia? Virou golpista. Tem que imprimir um currículo, vai aí algum portal de direita, ver se o pessoal contrata. Não dá uma coisa dessa. Que os atores usam o currículo, vai aí algum portal de direita, ver se o pessoal contrata. Não dá uma coisa dessa. Olha o que a musa Andréa Sadi tem para nos contar. A investigação ficou surpresa e também com a data, porque é um caso que a gente viu, são muitas perguntas no ar, né? Então, assim, você tem um caso que começou a ser investigado e aí o ministro Dias Toffoli puxa para si todo o caso, baseado num contrato que foi achado na casa do Vorcaro, que não era o alvo da investigação, que seria uma transação imobiliária que não foi concluída, e aí, por isso, uma pessoa com prerrogativa de foro, então sobe para o Supremo. Isso já foi o primeiro movimento inusitado por parte de quem acompanha a investigação, e aí eu não estou falando de advogado, porque como eu contei aqui à época, os advogados estavam comemorando essa decisão, era só acompanhar o termômetro nos bastidores dessas defesas com quem eu converso, enfim, isso era público, eles estavam comemorando a decisão de subir para o Supremo. Primeiro movimento. Depois, aí teve o movimento do sigilo máximo, também inusitado. Você tem ali, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí o ministro Dias Toffoli, há uma semana, diz, não, pode voltar a investigar, tudo tem que passar por ele, né? Mas eu quero ouvir, eu quero depoimentos. E aí vem essa cariação, essa decisão da cariação no dia 30. Dia 30 de dezembro. Qual é a urgência disso num processo que está rolando já há muito tempo? Isso que as pessoas com quem eu tenho conversado têm se perguntado, mas do que se trata exatamente essa cariação? Porque é isso, um dia para acabar o ano de uma investigação que está correndo há um tempo, já meses, assim, tem alguma coisa, só se tiver alguma coisa que a gente não tem acesso. A gente realmente não tem acesso porque está sob sigilo. Mas assim, do que se trata? Vai entrar em recesso, né? Pois é. Se você não sabe o que está acontecendo, como você ousa a questionar as intenções do Supremo? Golpista. Golpista. Esse caso aí, pra mim, vem sendo uma decepção. Tudo que tá acontecendo de verdade. Porque assim, se não for pra punir os ministros, porque eles estão certos, a gente precisa punir os jornalistas. Eu odeio viver num país onde a direita é punida por falar a verdade e a Globo por mentir. Não acontece nada. Porque é jornalista da Globo. O que custa? Uma busquinha e apreensão, uma prisão provisória, caçar licença, bloquear os perfis da Globo na rede social. O que custa? Eu quero o mesmo tratamento.